Bem-vindo ao canal Consciência Focalizada. Deixe seu like e se inscreva no canal. Homem-Aranha, um novo dia, o roteiro que todo fã sonha em ver. Você consegue imaginar um filme do Homem-Aranha que misture ação brutal, emoção, Hulk, Justiceiro, Jean Grey, e um final capaz de fazer qualquer fã sair do cinema em silêncio? Pois é exatamente essa história que eu vou contar para vocês hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque essa é, sem dúvida, uma das histórias mais emocionantes que o Homem-Aranha poderia viver. Depois dos acontecimentos de Homem-Aranha, sem volta para casa, Peter Parker perdeu absolutamente tudo. Ninguém mais sabe quem ele é. MJ não lembra dele. Ned também não. Para o mundo inteiro, Peter Parker simplesmente deixou de existir. O único que continua vivo é o Homem-Aranha. 4 anos se passaram. Durante esse tempo, Peter se tornou de verdade o amigão da vizinhança. Lutou contra criminosos como Lápide, Boomerang, Escorpião e o Tentáculo. Salvou pessoas. Impediu crimes. Protegeu Nova York todos os dias. Mas, quando tira a máscara, volta a ser apenas um homem completamente sozinho. Sem família. Sem amigos. Sem amor. E é justamente quando sua vida parece entrar numa rotina que surge uma ameaça completamente diferente de tudo o que ele já enfrentou. Tudo começa quando uma senhora invade o departamento de controle de danos dirigindo um tanque de guerra. Mas aquela mulher não está agindo por vontade própria. Ela está sendo controlada mentalmente. Durante o confronto, o Justiceiro aparece para ajudar Peter. Os dois demonstram já se conhecer há anos. Enquanto lutam, Peter percebe algo assustador. A entidade consegue abandonar um corpo e possuir outro instantaneamente. Ela tenta invadir a mente do Homem-Aranha. Mas não consegue. Mesmo assim, alcança seu verdadeiro objetivo: libertar o Escorpião. Sem entender o que está acontecendo, Peter procura Helena. Ela explica que aquilo parece uma forma extremamente poderosa de telepatia ou possessão mental. Mas, para os novos Vingadores, aquilo é apenas um problema pequeno. Mais uma vez, Peter está sozinho. Como Peter Parker, ele reencontra Ned por acaso. Movido pela saudade, decide segui-lo. Chega até uma festa. E reencontra MJ. Ela conversa normalmente com ele. Sorri. Mas não faz ideia de quem Peter Parker seja. E para piorar, ela está vivendo outro relacionamento. Naquela noite, Peter volta para casa destruído emocionalmente. Na manhã seguinte, acorda preso dentro de um casulo de teias. Seus sentidos ficam muito mais aguçados. Seus poderes começam a evoluir. Ou talvez, a sair completamente do controle. Pouco tempo depois, enfrenta novamente o Escorpião. Durante a luta, perde completamente o controle da própria força. Uma policial que vinha trabalhando ao lado dele faz um alerta. Se aquilo continuar, ela nunca mais poderá confiar no Homem-Aranha. Sem respostas, Peter procura Bruce Banner. O homem que passou a vida inteira tentando controlar seu próprio monstro. Inspirado pelo antigo inibidor usado por Banner, Peter desenvolve um dispositivo para conter seus novos poderes. Mas durante um teste, tudo muda. A entidade reaparece, mudando de corpo em corpo pelas ruas de Nova York. Ela provoca Peter e anuncia que está indo atrás de MJ. Começa então uma corrida desesperada. Peter chega primeiro. Convence MJ a fugir. Os dois se escondem. Durante a conversa, ela revela sentir que conhece o Homem-Aranha. Não consegue explicar, mas sente que existe alguma ligação entre eles. Então acontece algo inesperado. Ela levanta parte da máscara e o beija. Naquele instante, Peter acredita que finalmente poderá recuperar uma parte da vida que perdeu. Só que tudo era uma armadilha. MJ estava sendo controlada. A entidade usa justamente o maior sentimento de Peter contra ele. E, logo depois, faz MJ se jogar de um prédio. Mesmo completamente destruído emocionalmente, Peter salva sua vida mais uma vez.
Pouco depois, finalmente descobrimos quem está por trás de tudo. Jean Grey, a poderosa telepata dos X-Men. Peter leva MJ até o esconderijo do Justiceiro e parte para enfrentar Jean. Mas já é tarde. Ela assumiu o controle do Professor Hulk. O que acontece em seguida é uma batalha gigantesca. Homem-Aranha. Justiceiro. Professor Hulk. Durante a luta, Bruce Banner perde completamente o controle. O Professor Hulk desaparece. E o Hulk selvagem volta. Peter luta como pode. Mas não existe comparação. Até que olha nos olhos de Hulk e diz apenas: Banner, aqui é o Peter, seu amigo. Por alguns segundos, Bruce consegue controlar a própria fúria. É tempo suficiente para salvar a vida do Homem-Aranha. Enquanto isso, Jean invade um misterioso cofre. Peter consegue neutralizar seus poderes usando o inibidor. Antes de desmaiar, ela olha para ele e diz apenas: Sarah. O diretor do Departamento de Controle de Danos afirma que aquilo não significa nada. Peter acredita. Mas depois percebe uma enorme mentira. MJ não se lembra de absolutamente nada enquanto esteve possuída. Então, como aquele homem sabia exatamente o que Jean havia visto? Com a ajuda de Helena, Peter descobre toda a verdade. Jean tinha uma irmã chamada Sarah. Os registros dela foram apagados. Ela foi capturada pelo próprio Departamento de Controle de Danos. Então o filme nos leva ao passado. Jean e Sarah eram inseparáveis. Sarah ensinava a irmã mais nova a controlar seus poderes. Até que agentes do governo aparecem. Capturam Sarah. E ela impede Jean de tentar salvá-la. Foi a última vez que as duas se viram. No presente, Jean está presa exatamente na mesma instalação. Descobre que sua irmã foi usada como cobaia. E morta. Nesse instante, toda sua dor explode. Sua telepatia rompe qualquer limite. Todos ao redor passam a ser controlados. Peter invade o local disposto a corrigir o erro que cometeu. Mas Jean já não quer mais salvar ninguém. Agora, ela quer vingança. Durante o confronto, Peter descobre que o Departamento de Controle de Danos desenvolveu uma arma secreta para neutralizar o Homem-Aranha. Eles nunca confiaram nele. Nem quando ele trabalhava ao lado deles. Então Jean faz a pergunta que resume toda essa história. Você vai continuar sendo apenas o Homem-Aranha? Ou vai voltar a ser Peter Parker? Peter responde sem hesitar: eu vou ser os dois. Ele remove o próprio inibidor. Aceita completamente seus novos poderes. Controla tudo. Sua força. Seu instinto. Suas teias orgânicas. E finalmente consegue chegar até Jean. Mas ele não luta. Ele abaixa a guarda. Permite que ela entre em sua mente. Dentro da consciência de Peter, aparece Tia May. Ela fala sobre responsabilidade. Sobre escolhas. Sobre nunca deixar a dor definir quem somos. Depois, Peter e Jean finalmente conversam. Não como inimigos. Mas como duas pessoas que perderam quem mais amavam. Peter perdeu May. Jean perdeu Sarah. Pela primeira vez. Eles realmente se entendem. Só que, naquele mesmo instante, um disparo ecoa. O Justiceiro. Tentando impedir Jean. Puxa o gatilho. O sentido aranha dispara. Sem pensar por um segundo, Peter se joga na frente dela. E leva o tiro. Mesmo gravemente ferido, ainda pede que Jean fuja. Ela usa seus poderes para mantê-lo vivo até o hospital. Enquanto isso, toda Nova York acompanha a notícia. O Homem-Aranha está entre a vida e a morte. Quando Peter desperta, Frank Castle pede desculpas. Peter apenas sorri. Você tá chorando? Frank responde imediatamente. Não. Mas todos sabem que está. Para tirar Peter do hospital sem chamar atenção, Frank veste o uniforme do Homem-Aranha. Aparece na janela. Toda a imprensa acredita que o herói está bem. Enquanto isso, Peter sai pela porta da frente apenas como Peter Parker. E percebe algo que nunca havia percebido antes. As pessoas realmente amam o Homem-Aranha. No último ato, ele reencontra Ned. Não espera mais um milagre.
Apenas estende a mão. Sorri. E diz: Eu sou Peter Parker. Então faz o antigo cumprimento dos dois. Ned acompanha todos os movimentos. Como se o corpo ainda lembrasse da amizade. O toque termina. Ned encara Peter. Sorri discretamente. E pronuncia apenas uma palavra. Peter. Tela preta. Silêncio. Créditos. E assim termina o filme. E nossa Nossa análise completa.